Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Bom, no vídeo de hoje, vocês já viram aqui no título, eu vou falar sobre um assunto que eu amo, amo, amo ficar falando sobre isso. E por mim, eu ficava o dia inteiro, ou então o resto do ano, ficar falando sobre livros. E aqui eu vim trazer favoritinhos do ano, assim, porque eu não posso trazer favoritos do mês, porque eu não consumo muito livro durante o mês. Porque eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra, eu tenho que me virar em mil para poder gravar conteúdo para vocês e, assim, para ler esses livros. Então, eu vou fazer um favoritos do ano de livros que eu li e eu gostei muito, muito mesmo. E também pode ser uma indicação para vocês que estão aí nessa fase de querer ler mais ou então eu não tenho livro para ler. Então, é isso. Só vamos começar o vídeo. Vamos começar com dois livros logo de cara, que são os últimos livros recentes assim que eu tava lendo, que são o primeiro e o segundo livro de ACOTAR. E assim, eu li os dois mais ou menos em um mês, ou então menos de um mês, porque eu comecei esse primeiro finalzinho do mês passado, se não me engano, e eu terminei ele em 2 dias. Agora eu não lembro se foi finalzinho do mês ou se foi começo do mês, eu não lembro, mas é mais ou menos isso. Então eu terminei esse daqui em 2 dias, que é Coxa de Espinhos e Rosas, e eu terminei esse daqui em 3 para 4 dias. Então já tem uma semana mais ou menos, se não me engano. Se tem 1 ou 2 semanas que eu terminei esse segundo aqui, que é Coxa de Névoa e Fúria. E assim, provavelmente muita gente conhece a Cotar, não tem como não conhecer. Alguns de vocês já sabem que eu já falei em alguns vídeos e tal, eu não ia ler a Cotar, porque eu, particularmente, eu não gosto muito de livro muito hypado. E eu gosto de ler aqueles livros que não tem tanto reconhecimento assim, ou então é novo em alguma editora, ou algo do tipo assim. Tanto que maioria dos livros que eu tenho aqui, eu nunca vi ninguém falando sobre eles, tipo, pessoas famosas, vamos dizer assim, falando sobre eles. E Acotar é um dos livros que são mais hypados que eu conheço. E, assim, eu não ia ler, mas eu li por causa das minhas amigas, elas me influenciaram a comprar e né, comprei, foi o meu rim, porque eu comprei o box. Então, assim, valeu a pena ler? Tá valendo a pena, porque ainda tem mais outros 3, né, pra ler. Eu acho que valeu a pena, mas assim, o primeiro livro tem muitas coisas que me incomodaram, vou falar a verdade, tem algumas coisas que me incomodaram, mas só que eu quero ler todos os 5, pra vir aqui dar, tipo, fazer um vídeo dedicado pra Acotar, pra falar com vocês as minhas primeiras e últimas impressões, qual foi a minha reação em questão de ler, né, toda a saga. Então eu quero ler todos pra poder falar com propriedade. Mas assim, eu não ia terminar de ler, eu ia vender o meu box. Tanto que quando eu terminei o primeiro, eu peguei e falei assim, tá, eu vou dar uma chance pro segundo, porque dizem que é melhor. E assim, de fato, o segundo é bem melhor escrito, tipo, ele tem 600 e poucas páginas. Então, assim, pra uma pessoa que leu de 3 a 4 dias, eu acho que eu bati o meu recorde, tanto que eu nunca na minha vida li um livro de mais de, sei lá, de 300 páginas, sabe? Nunca. Esse daqui foi o meu primeiro. E eu fiquei orgulhosa de mim mesma por ter lido de 3 para 4 dias. O próximo livro eu comprei por influência de capa. Eu confesso que eu comprei muito por influência de capa, realmente. Porque a capa é muito linda e vocês não têm noção. E eu vi uma menina que eu sigo e ela me segue e ela comprou esse livro, que é Mitologia Nórdica. E, gente, na moral, olha essa capa. Dá pra ver que ela reflete nas letras aqui. Tem um alto relevo. Mas ele é gostosinho de pegar, sabe? O martelo não brilha tanto assim. Mas, gente, olha isso. Olha essa capa. Senhor do céu. E assim, ele conta muito sobre a história de Thor, Loki e Odin, conforme foi, né, na mitologia,
conforme eles foram crescendo, as coisas que conta bastante, assim, sobre o Loki. Então, eu amei, assim, particularmente eu amei saber. E tem coisas aqui nesse livro que eu não sabia, tipo, como o Thor conseguiu o martelo dele e tal, que pode aparecer nos filmes da Marvel, mas eu não prestei tanta atenção assim. E ler esse livro tem muito mais coisas do que eu imaginava. Mas assim, eu terminei esse livro em um dia. Mas assim, a única coisa que eu tenho de ruim pra reclamar sobre esse livro é conforme você vai pegando ele pra ler. Porque, assim, tem que dobrar muito, então não é uma leitura tão confortável assim. Porém, eu amei muito essa leitura e é com certeza um dos meus favoritos. E assim, foi caro esse daqui. Foi um dos livros mais caros, assim, que meu pai já me deu de presente, porque foi meu pai que me deu ele. E eu comprei por R$ 40. Então, assim, foi um dos livros mais caros que eu comprei. Mas só que valeu muito a pena ler ele e ver toda a história que tem deles aqui. O outro livro foi um achado, assim, que eu queria, mas desse autor, que é o Charlie Donlea, que esse livro especialmente é Uma Mulher na Escuridão. Eu comprei ele, mas eu queria ter comprado outro, que é aquele A Garota do Lago. Quem não sabe, é o mesmo autor de A Garota do Lago. E Não Confie em Ninguém, que são uns, assim, mais famosos que ele tem. Tem outro que é Não Ande Sozinho, se não me engano, eu acho que é isso. Se não tiver certo, eu vou deixar a foto aqui do livro, que eu quero comprar pra ler ele. E quando eu peguei esse livro na mão, eu achei que ele fosse umas 500 páginas, pelo fato dele ser um livro grosso, assim, se a gente for parar pra ver. Mas não, é por causa da folha dele. Assim, a folha dele é muito grossa, vocês não estão entendendo. Parece que tem duas folhas grudadas, assim, e fizeram. Mas como é a editora Faro, se não me engano, ele faz e um papel que ele é um pouco mais grosso. Então, assim, eu tomei um susto inicialmente quando eu peguei o livro na mão, mas valeu totalmente a pena a leitura. E esse livro aqui vai contar sobre uma detetive que ela trabalha sozinha, mas assim, ela meio que trabalha pro governo, só que ela não aceita nenhuma ajuda de terceiros, sabe? Ela prefere trabalhar sozinha e dar as informações que o governo precisa. Então, assim, ela vai pegar um caso do pai dela, que é um caso muito antigo, se não me engano, é de 1979. E, assim, acontece algumas coisas que eu juro que o plot desse livro, algumas pessoas podem saber logo de cara, mas eu não sabia. Eu não sei se é porque eu sou meio lerdinha pra quando é um thriller, né, que eu tô lendo, mas eu não sabia que o plot ia ser esse e eu fiquei passando mal quando eu vi. Eu surtei muito, vocês não têm noção. Eu fiz, eu acho que uns 10 stories assim lá no meu Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui na tela e aqui na caixinha de descrição também, falando sobre esse livro. E assim, ele com certeza é um dos meus livros preferidos. A única coisa que me deixou um pouco assim no final é exatamente o final, como é que ele foi escrito, que eu achei que poderia ser escrito de outra forma, o final desse livro, mas a experiência de ler ele foi simplesmente maravilhosa pra mim. E o último livro que é favoritinho do mês, porque agora tem 2 livros ali que eu quero ler até o final do ano, é praticamente uma meta. E antes de passar aí pra eles, vamos pro último livro, que também é um dos meus favoritos do ano, assim, que é Em Águas Profundas, com essa capa maravilhosa, com esse livro maravilhoso, que ele foi indicação da Bel Rodrigues, que eu vi e eu amei muito a indicação. Eu tava muito curiosa pra saber a história realmente, porque a Bel, ela não dá muito spoiler nos vídeos dela. E conforme ela foi contando a história, eu fiquei muito curiosa. E pra quem não sabe, vai contar a história da Miranda e do Vic. Eles têm um relacionamento muito complicado, mas não é um livro de romance, já vou adiantando pra vocês. Eles têm um relacionamento muito complicado. E assim, tá, sabe aqueles tipos de casamento que só tão pra fazer aparência? É basicamente isso, só que eles não fazem, eles não ligam pra aparência que eles têm. Eles, se não me engano, eles moram em cidade pequena e todo mundo sabe da vida um do outro. Então, assim, casualmente, os vizinhos e parentes, assim, próximo deles
estão sabendo o que estão rolando na casa deles e ver muito o que cada um pensa e tal. E assim, eu quero, quem for ler esse livro, leia muito com a mente muito aberta sobre o que aconteceu e pode acontecer nesse livro. Porque quando eu vi a resenha da Bel, né, eu peguei e falei assim, não, vai ser um livro super de boa. E assim, vai contar a história do Vicky e da Melinda, né? Eu não sei se eu falei Melinda ou se eu falei Miranda, mas me desculpem se eu falei Miranda, porque eu tô com a última festa na minha cabeça. Mas enfim, é sobre o Vicky e a Melinda. Vão contar mais ou menos a história deles. E assim, não é um spoiler, porque é bem no comecinho do livro que falam que eles só estão juntos apenas por causa da filha e eles não querem que a filha passe por um divórcio muito complicado entre eles, sabe? Tipo, não existe mais amor, não existe mais respeito dentro desse relacionamento deles dois. E eles só estão juntos por causa exclusivamente da filha. Eles, assim, preferem 1000 vezes que a filha cresça um pouco mais traumatizada pelas coisas que acontecem nesse livro do que fazer a filha passar por aquele divórcio, de tipo, passar uma semana na casa da mãe, outra semana na casa do pai, como geralmente a gente vê acontecendo, né? Quando alguém tem pais separados. E assim, é muita coisa que acontece nesse livro. Eu recomendo super a leitura, é muito fluida e ela te prende a cada capítulo. E assim, é um livro que eu amei a escrita da Patrícia, eu amei muito, eu quero ler outros livros dela. E assim, gente, esse livro é perfeito em tudo, até no modo que ele assim, tem um espaço, ele é confortável, tipo, ele é muito confortável de ler, sabe? Você vai a cada capítulo que vai tendo ali, você vai vendo principalmente o foco do Vic. Então, assim, pelo fato de estar contando por ele, vocês têm que ter um pouquinho mais a mente aberta do que estava rolando. E assim, quem for ler esse livro, me chama, ou então quem já leu, né, me chama lá no Instagram que a gente vai com certeza falar muito desse livro. E eu também ver o ponto de vista de vocês. E agora, os últimos livros, assim, que eu tenho muita vontade de ler e que eu vou ler provavelmente até o final do ano, são a continuação, né, de Acotar, Asas e Ruínas. Assim, eu quero muito ler ele até o final do ano para completar, pelo menos, esses 3 que é mais longos, assim, né? Porque, se não me engano, o que vem junto com o box não é só assim, uma parte final pro que acontece depois, pelo que as minhas amigas falaram. E que eu quero comprar o outro, que é assim, o último, vamos dizer assim, ano que vem. Então, assim, eu quero acabar esse box esse ano, pra ano que vem eu já comprar novos livros. Eu quero muito ler esse. Esse daqui é um pouco maior do que o segundo. Mas assim, gente, a gente vai lutando pra ler. E o último e mais comprado recente aqui, que eu comprei, é Daisy Jones e the Six. E eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro, mas eu ia comprar primeiro Evelyn Hugo, só que como também é um livro muito hypado, eu já tomei muito, muito, muito spoiler do que acontece em Evelyn Hugo. Então, assim, eu prefiro deixar Evelyn Hugo como se fosse um último, vamos dizer assim, da Taylor, né? E eu vou ler primeiro Daisy Jones. Tem gente que fala muito bem, tem gente que fala mal desse livro, mas eu tô pensando em fazer um vlog de leitura pra vocês. É uma coisa que eu nunca fiz aqui, então eu quero fazer. Provavelmente deve sair aí, não sei. Então, assim, eu quero muito aproveitar essa leitura. E é também uma leitura diferente que eu fiquei abismada, que não tem capítulo. Tipo, isso daqui é o começo de capítulo. E não tem capítulo falando, tipo, é capítulo 10 ou então 11 ou algo do tipo. E eu sou o tipo de pessoa que vai muito pelo capítulo, que faz a contagem de quantas páginas eu tenho que ler ali pelos capítulos. Então, tipo, na minha cabeça funciona assim, eu tenho que ler 5 capítulos hoje pra bater a minha meta. E assim eu vou conseguindo. E não por número de páginas. Vou apanhar um pouco pra ler? Vou apanhar um pouco pra ler, mas vai dar tudo certo, eu espero. Então é isso, gente, o videozinho de hoje. Esses foram os meus favoritinhos do ano. Eu ainda quero fazer uns favoritinhos do mês pra vocês.
Mas esses daqui, por enquanto, são meus favoritos do ano e que eu aconselho vocês a comprarem também pra virem aqui fazer um bate-papo comigo ou algo do tipo assim, que eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva aqui no canal, essas coisas que eu falo em todo o finalzinho do vídeo. Eu já ia esquecendo de falar isso. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.